ela vem aqui em casa consignar esse pagamento para mim fazer esse pagamento, então? Pode. Você pode consignar isso. Você pode estabelecer isso no seu contrato, que ele venha pagar para você ou que você vá lá para receber. Você pode estipular. Agora, é aquela situação, se você não estipula nada, a regra é o pagamento se dá no domicílio do devedor. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bom, já coloquei aqui para gravar, tá? E vamos aí continuar com a nossa aula, vamos continuar a conversar sobre consignação e pagamento. Pessoal, então, nós também não podemos alterar o local em que ficou estipulado que o pagamento deve ser realizado. Isso você não pode alterar na consignação e pagamento. Também, pessoal, não pode alterar... Deixa eu botar todo mundo aqui para dentro. Você também não pode alterar, moçada, né, o tempo do pagamento. Tá? O que isso significa? Você não pode modificar. Você não pode nem antecipar. Olha só que importante isso. Você não pode antecipar esse pagamento. Se esse pagamento, se ele ficou convencionado, que ele vai ser feito, que ele vai ser realizado no dia 25 de maio, você não pode antecipar esse pagamento. A dívida ainda não está vencida para que você consiga o pagamento. Ela tem que estar vencida. Beleza, pessoal? Ah, não, mas se a gente antecipa, o credor fica feliz. Depende. Às vezes não. Às vezes isso não é bom para ele. Beleza até aqui? Tranquilos? Então, olha só, pessoal. No slide seguinte, eu faço aí uma pergunta, um questionamento a vocês. E a pergunta é a seguinte. Depois, né, de efetivado o depósito, com a finalidade de extinguir a obrigação, o devedor ele pode ir lá e levantar? Pessoal, antes disso, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona essa ação de consignação e pagamento. Você distribui a ação pedindo, né, que o juiz ele autorize, ele determine que você efetive o pagamento, tá? E ao final o juiz decide quem tem razão ou quem não tem. Se realmente você tinha razão quando você distribuiu, né, a ação de consignação e pagamento ou não. Nesse inteirinho, pessoal, o réu, que é o credor, ele é citado para que ele se manifeste. Como assim se manifeste, Tati? Ora, ele vai se manifestar acerca do depósito que foi realizado. Ele vai dizer o seguinte, ok, recebo o crédito e dou quitação, ou ele vai impugnar, ele pode dizer o seguinte, olha, o valor é parcial, ele depositou, mas ele não depositou os juros, ou ele fez de forma diferente daquilo que foi pactuado, daquilo que foi convencionado. Ou seja, o credor, que nessa relação processual é o réu, ele pode tanto aceitar o pagamento quanto impugnar aquele depósito que foi feito. Está dando para entender até aqui? Todos vocês entenderam? Porque se vocês não entenderam, eu repito, eu explico novamente. Porque vocês têm que entender isso daí. Eu gostaria que você repetisse, por favor. Então, vamos lá, Gustavo. Olha só. Quando a gente dá entrada com uma ação de consignação em pagamento, o objetivo do devedor, né, é efetuar o pagamento e, consequentemente, extinguir aquela relação processual. Ele faz o depósito, tá certo? E o réu, né, ou seja, o réu daquela relação processual, que é o nosso credor da relação obrigacional, porque aí, pessoal, nós vamos ter uma relação de direito material e passamos a ter uma relação de direito processual também. Vocês conseguem entender isso? Sim. Ótimo, maravilha. Então, olha só, ele é o réu. O credor ele passa a ser o réu naquela relação processual. Ele é citado porque é através da citação que você informa o réu, né, que é o nosso credor, que tem uma ação contra ele e ele tem que se manifestar. Então, você cita e
ele vem e se manifesta sobre aquele depósito. Essa manifestação, ela pode acontecer de duas ordens. A primeira, concordando. Ele vai lá e fala, não, beleza, eu concordo sim com esse depósito. É isso aí mesmo, eu vou receber e dar quitação. Ele se manifesta nesse sentido. A segunda manifestação já é no seguinte sentido, pessoal, de que ele não concorda, ou seja, ele impugna o depósito feito. Por qual motivo? Diversos motivos. Ele pode dizer, inclusive, né, que o valor, vamos falar em dinheiro, que o valor que foi depositado é insuficiente para pagar a dívida. Ele pode falar isso, tá? Então, vejam, o devedor, ele faz o depósito e o credor se manifesta sobre o depósito. Isso nessa relação processual. A pergunta que eu fiz para vocês é a seguinte. Depois que o devedor faz o depósito, ele pode se arrepender e ir lá levantar? Ele pode se arrepender e ir lá tentar retirar aquilo que foi depositado? Se a gente estiver falando em dinheiro, ele tem como ir lá sacar o dinheiro? É essa a minha pergunta. Tá? Não. Não, Simone. Vamos ver, então. Não. Vamos ver. Eu acho. Tá. Nós temos 3 situações que envolvem isso, tá? E ela vai justamente depender do momento em que o devedor ele pretende fazer esse levantamento. Em que parte, em que fase processual ele se encontra. E daí, de acordo com a fase processual, aí nós temos uma resposta, nós temos uma situação. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. A primeira hipótese, tá? A primeira situação é a seguinte. Se ele pretende levantar a quantia depositada, a gente continua no exemplo do dinheiro, tá? Se ele pretende levantar a quantia depositada antes da manifestação do credor. Ou seja, antes que o credor falou, eu concordo ou eu não concordo com o valor, né, o montante depositado. Se ele pretende o levantamento daquilo que foi depositado nesse momento processual, tá? Ele pode fazer. Beleza? Por que, Tati? Ora, porque o credor não se manifestou ainda. Ele nem anuiu, ele nem concordou e ele também não impugnou o depósito. Tá certo? Então, ele pode ir lá e levantar o depósito. Ele pode ir lá e sacar a importância que foi depositada. Tá certo, pessoal? Mas, se ele fizer isso, né, ele tem que estar ciente de que ele vai ser compelido ao pagamento das despesas processuais, que nós sabemos que, né, a justiça ela só vai ser gratuita naqueles casos, né, que a gente tem aí hipossuficientes, né? Caso contrário, a gente tem que pagar, né? E nós vamos ter o quê? A extinção do processo, porque ele foi lá e sacou. Então, ele não vai conseguir efetivar o pagamento e ser liberado da relação obrigacional. Todo mundo entendeu isso? Quem está aí comigo? Eu entendi. Sim. Todo mundo? Beleza. Quem está assistindo novela? Mais ou menos. Quem falou mais ou menos? Quem Gustavo, como sempre. Gustavo, que parte Ô, você professor, desculpa. Não precisa pedir desculpa, moçada. Essa é uma parte complicadinha de entender. E eu vou dizer por quê. Porque você tem que ter noção um pouquinho do processo. Né? Para pensar, não é só um conceito do direito material. Você tem que entender um pouquinho de processo. Você tem que entender que o processo é aí um desencadear de atos, entenderam? Então, daí, por isso que fica mais complicadinho de entender, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos repetir esse negócio? Então, olha só. O devedor que não conseguiu fazer
o pagamento espontâneo, né, o cumprimento daquela obrigação, ele não conseguiu adimplir por conta de algum daqueles motivos do 335, ele vai se valer, então, da consignação em pagamento para poder efetivar, né, o pagamento, ter a quitação e se liberar da relação obrigacional, beleza? Até aqui tranquilos? Se tiver dúvida, me interrompa na parte aí que eu estiver falando, tá? O que ele tem que fazer, né? Como é que funciona essa questão procedimental? Porque processo é procedimento. Eu, ano passado, falava para as turmas que agora são turmas do terceiro ano, eu dizia o seguinte, né? Que processo é a receita do bolo. E o direito material são os ingredientes. Tá certo? Processo é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar no meu bolo. Primeiro eu coloco tal ingrediente, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, forno a 180 graus, e daí depois eu tenho o meu bolo, que é o quê? É a tal da prestação jurisdicional, pessoal. Tá? É a tal da decisão. Receita do estrogonofe de direito. Outro dia eu fiz estrogonofe aqui em casa, quase tirei uma foto e postei para vocês. Mas daí o povo estava com tanta fome que não deu tempo. Mas é estrogonofe, é picanha, né? Vocês estão tudo cheio de comida aí do direito. Pessoal, presta atenção. Se o processo, né, é o caminho que eu tenho que percorrer, nessa hipótese, qual é o caminho do devedor? O devedor vai lá e faz o depósito, gente. O devedor faz o depósito porque ele quer se exonerar, ele quer a quitação daquela relação, ele quer se liberar daquilo. Tranquilo? E daí, consequentemente, para que ele se libere daquilo, o credor, que é o réu nessa ação, ele tem que ser chamado para participar dessa ação. E ele é chamado através do ato processual que se chama citação. Citação é o ato processual em que a gente convida o réu a vir integrar a relação processual, tá? E a partir do momento em que ele vem para essa relação processual, no caso da ação de consignação e pagamento, ele pode adotar duas posturas. Quais são essas respostas? A primeira, aceitar o pagamento. Ah, não, beleza, é isso mesmo, daqui que eu vou receber esse troço aí, tá tudo certo. Essa é a primeira. A segunda é impugnar e dizer o seguinte, não, esse depósito não está correto. Esse depósito não quita a dívida. Então, ele pode adotar duas posturas. Até aqui, Gustavo e restante da turma, beleza? Perfeito. Perfeito? Super Então, claro. Então, vamos lá, vamos continuar. Nessa situação, pessoal, se o credor, né, o réu, ele ainda não se manifestou, o devedor que foi lá e fez o depósito, ele pode levantar. Ele pode sacar o depósito. Só que vai ter repercussão no processo. Qual é essa repercussão, Tati? Primeiro, que o processo será extinto. Essa é a primeira. Segundo, pessoal, ele vai arcar com as custas e despesas processuais, porque ele também não pode mover o judiciário, né, e desistir. E quem é que assume esse prejuízo? Tá bom? Ele assume, porque ele deu causa à extinção do processo. Tá? Então, se ele pretende levantar aquela quantia que ele depositou antes do credor se manifestar, ele pode fazer. Só que ele tem que saber que aquilo lá extingue o processo. Beleza até aqui, moçada? Posso seguir, Gustavo? A segunda hipótese, então vamos lá. A segunda hipótese, pessoal, já é a hipótese em que houve, né, manifestação do credor. Tá certo?
Beleza? O juiz ainda não decidiu se o depósito ele foi procedente ou não. Ele ainda não se manifestou. Mas o réu, que é o credor, ele já se manifestou, tá? Ou ele já disse que aceita, ou ele já impugnou o depósito. Aí a pergunta é a mesma. Nessa fase do procedimento, nessa fase do processo, o devedor pode ir lá sacar? Ele pode ir lá pegar o dinheiro de volta que ele depositou? Pessoal, a resposta é a seguinte, né? Como nós já temos aí a oferta caracterizada, para que ele levante, o credor tem que concordar. Para que ele vá lá e retire o dinheiro que foi depositado, o credor tem que concordar. Ele tem que anuir. Beleza, pessoal? Tranquilos? Nessa situação, já uma segunda fase. Por que segunda fase? Ora, porque na primeira, o credor ele não tinha se manifestado ainda. O credor não tinha falado nada ainda. Tá? Naquela fase, não precisava da concordância, da anuência do credor. Naquela lá não precisava. E agora, Tati? Não, agora precisa. Tá? Ele precisa concordar. Tá bom, pessoal? E daí, pessoal? Se o credor concordar com isso, com esse levantamento daquilo que foi depositado, o que é uma hipótese muito difícil de ocorrer, vocês concordam comigo? Né? Ele tem que ter noção que ele perde as garantias. Inclusive, acontece a liberação dos fiadores, por exemplo. Tá? Se tinha fiador, né, garantindo o cumprimento da obrigação, a partir do momento em que o credor ele concorda, né, do devedor ir lá e levantar aquilo que foi depositado, ele perde a garantia do devedor, ou a garantia do fiador. Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar? Então ele abre mão dos fiadores e depois num possível perca, num possível dano, ele perde o direito de executar? Os fiadores, sim. Entendi. Os fiadores, sim. Ele não pode mais. Ele perdeu a garantia. Por isso que eu estou te dizendo, Gustavo, né? Que é uma hipótese muito difícil dele concordar com esse levantamento. Isso daí é muito complicado. Isso daí é difícil demais de acontecer, né? Porque o credor quer receber. Aí, a hora que o devedor vai lá e faz o depósito, ele concorda com o levantamento do depósito? Não, é uma situação bem difícil, né? De acontecer. E, por fim, pessoal, vamos lá para a terceira e última hipótese, tá? Olha só qual é a nossa terceira e última hipótese. Julgado procedente o depósito. Então, veja, nós já estamos numa outra fase processual, em que o juiz ele já se manifestou, né, e ele julgou o depósito procedente. Ou seja, está certo esse depósito, né? Nesse caso, né, o devedor já não pode levantar esse depósito. Ele não pode ir lá e sacar esse dinheiro, mesmo que o credor consinta. Ele só vai conseguir sacar esse dinheiro, né, que foi depositado se o credor consentir, os outros devedores e também os fiadores. Tá? Aí não basta só a concordância do credor. Por quê? Porque nós já estamos em outra fase do processo. Nessa fase, o juiz ele já se manifestou sobre o depósito, né? Ele já deu aí, em caráter definitivo, julgou procedente o depósito. Quando ele faz isso, se o devedor pretender levantar aquela quantia que foi depositada, não basta para ele só a anuência do credor. Ele precisa da anuência do credor. Se nessa relação tiverem outros devedores, ele precisa da anuência desses devedores e também dos fiadores. Tá? Outra hipótese muito difícil de acontecer.
Beleza até aqui, povo lindo? Podemos seguir? Beleza, professora. Então tá, valeu, Simone. Sim. Valeu, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, se vocês observarem aí no Código Civil, nós estamos seguindo, então, os artigos que falam, né, que versam sobre a consignação e pagamento. Aí nós temos que fazer a leitura de alguns artigos que são importantes, não só fazer a leitura, mas comentar também, né? Que são importantes. O primeiro que a gente vai fazer a leitura e comentar é o artigo 341 do Código. Então, você está com o seu código aberto aí, faz uma marcação, tá, pessoal? Marquem aí que é um artigo que é importante. Então, o que diz o 341? Ele diz assim: se a coisa devida for imóvel, ou o corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. O que isso significa? Bom, primeiro, significa que não é só dinheiro que a gente pode consignar. Né? Eu já tinha dito isso para vocês, não é só dinheiro que você pode consignar. Você pode colocar à disposição do credor outros bens, um carro, uma safra de soja e, inclusive, um imóvel. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos a partir da leitura do 341. E, dependendo da circunstância, pessoal, quando é o credor que deve vir recebê-la, né, na sua petição, né, e o juiz vai determinar isso, que o credor ele venha ou mande alguém para receber. É isso que ele vai fazer, tá certo, pessoal? Beleza? Existem situações e quem deve ir retirar o bem, quem deve ir receber o bem é o credor. E nessas hipóteses nós vamos prever isso na nossa petição, dizendo para o juiz que ele não veio receber, tá? E que então ele deve vir praticar o ato. Tranquilos até aqui? Vou seguindo, hein? 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Pessoal, vocês se recordam que algumas obrigações, né, elas precisam que a prestação, né, o objeto seja escolhido? Lembram-se que a gente conversou? Inclusive, nós falamos o seguinte, né? O devedor não é obrigado a entregar aquilo que ele tem de melhor e nem o credor é obrigado a receber o que ele tem de pior, que a escolha deve ser feita pela média. Lembram-se disso, pessoal? Vocês se recordam disso? Essa é uma hipótese. Opa, minha internet está instável. Está travando para vocês, pessoal? Travou aí para vocês? Não. Não? Então tá. Então, beleza. Vamos seguir. Lembram-se que nós já estudamos isso? Oi, quem me chama? Gustavo. E se Oi, aconteceu, e se por acaso, porventura, acontecer algum caso da pessoa que tem que estipular esse pagamento dessa obrigação, ela estiver em lugar incerto e não sabido, o juiz pode determinar algo, o seu representante legal, no caso, o advogado que determina, como que é? Sabe como é que faz? Você conseguir no pagamento. E daí, a escolha vai ser feita pelo devedor, que é o 342 está falando. Ó, vamos lá. Vamos dar um exemplo aí, vamos lá. Se precisa escolher e a escolha cabe ao credor e ele não vem escolher, justamente porque ele sumiu, né? Ele desapareceu, é direito, ó, presta atenção, pessoal, é direito do devedor efetuar o pagamento. E como é que ele faz esse pagamento? Se o credor não vem escolher e retirar, não é verdade? O que ele faz? Ele vai lá e entra com a tal da consignação e pagamento.
Esse credor, ele vai ser chamado no processo através da citação. Se ele for ausente, se ele não for encontrado, quem é que vai fazer essa escolha? Né? É lógico que se ele tiver um representante, né, se ele já tiver num processo de ausência, em que foi nomeado um curador, é diferente. Esse curador vai vir fazer, porque ele que cuida do direito do credor, tá certo? Agora, imagine que o credor, embora ele tenha sido localizado, ele não veio exercer o direito de escolha dele. Se ele não vier exercer o direito de escolha dele, essa escolha vai ser feita pelo próprio devedor. É o devedor, é aquilo que o devedor escolher que vai ser entregue. Agora, se ele tiver representante legal, aí é o representante que vai fazer. Tranquilos? Podemos seguir, pessoal? Sim. Obrigada. O pessoal não fala comigo. Não tem importância não, pessoal, tá? Não tem importância, suporta. É triste, não. Não, ninguém fala comigo. Tá bom, não tem importância não. Ô, pessoal, olha só. Olha o CPC aí, o 543 do CPC, né? O 543 do CPC, ele vem complementar aquela ideia que eu tinha trazido para vocês antes. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Quer dizer, pessoal, tá vendo como lá no CPC nós temos como isso acontece? Como se dá o procedimento? Tá vendo? No CPC, moçada, eu tenho aí essas regras procedimentais. Como é que a ação de consignação e pagamento vai acontecer? Como ela vai se desenvolver? Beleza? Tranquilos? Nós já estamos, olha, tem mais 10 minutinhos, vai dar para encerrar a consignação e pagamento com vocês. Olha lá o 343, povo lindo. O que o 343 diz para a gente? As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão por conta do credor. E no caso contrário, a conta do devedor. Pessoal, olha, algumas vezes nós temos aí que gastar com este depósito. Por quê, Tati? Olha, imagine o seguinte, uma safra. Você teve que alugar um barracão, né, para depositar essa safra, para colocar essa safra lá. Por quê? Porque o credor não veio receber. E esse aluguel é por dia, é a diária. Quem é que paga? Quem é que assume essa despesa? É justo que o devedor pague se ele está cumprindo, né, tentando efetivar o pagamento e ele não consegue? Não, né? Se o credor deu causa, né, a esse inadimplemento, é o credor que tem que pagar. Então, a regra é assim, quem perder a ação, é mais fácil você pensar dessa forma que eu estou te ensinando. Quem perder a ação é quem vai ter que pagar as despesas com o depósito. Então, olha só, se ele for julgado procedente, quem perdeu a ação foi o credor. Então, é o credor quem tem que pagar essas despesas. Se foi julgado improcedente, quem perdeu a ação foi o devedor. E daí é ele quem tem que pagar essas despesas. Beleza, pessoal? Tranquilos? Sim. Vamos lá para a segunda parte, tá? Que também fala da mesma situação. É o 546 do CPC. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação. É isso que o devedor quer, né? E condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Quem perde o processo paga
paga as custas e paga os honorários do advogado da outra parte. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Se ele receber e der quitação, ele também é obrigado a pagar essas custas e honorários advocatícios. Então, vamos lá. Continuando aqui para a gente encerrar. Algumas circunstâncias, né, algumas situações, elas envolvem aí a relação obrigacional de trato sucessivo. Eu já falei para vocês. O que é isso, Tati? São aquelas prestações periódicas. Quando que eu posso verificar isso? Ora, nós podemos ver nas obrigações de alimentos, né? No pagamento de aluguéis, né? No pagamento de financiamento. Por quê? Porque a gente paga todo mês em parcelas. Como é que isso acontece na ação de consignação e pagamento? Eu posso consignar o pagamento, Tati? Pode. Mas eu tenho que consignar o pagamento do contrato inteiro? Não. Você vai manter a forma como foi estipulado o pagamento, né? Lembram-se que a gente não pode alterar o modo, o lugar, o tempo, as pessoas do pagamento. A gente não pode alterar nada quando a gente propõe uma ação de consignação e pagamento. E aí, Tati, o que eu faço? Ora, você vai pagando conforme as prestações forem vencendo. Então, no mês de maio, você paga do mês de maio, e assim sucessivamente, junho, julho, e assim lá vai. Então, conforme essas prestações elas forem vencendo, você efetiva o pagamento. Onde é que eu acho isso, Tati? Eu acho isso no artigo 541 do CPC. Olha só, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contado da data do respectivo vencimento. Então, se a parcela venceu dia 20, você tem mais 5 dias para ir lá e efetivar o pagamento. Beleza, pessoal? Então, olha só, não é só aquela dívida cujo pagamento é à vista que você consegue consignar o pagamento. Daquelas dívidas de trato sucessivo, ou seja, de prestação, de pagamento em parcelas, você também consegue consignar. E daí você vai depositando conforme elas forem vencendo. Tranquilos, povo lindo? Aí, pessoal, eu tenho aqui a sugestão para que vocês façam, tá, um mapa mental desses artigos do CPC, para que vocês tenham noção de como funciona, né, esse procedimento. Em que pese, pessoal, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, que vocês vão estudar os procedimentos especiais ainda, tá? Dentro do processo civil, vocês vão estudar essa parte da matéria, tá? Mas quem tiver curiosidade, vai lá e tenta fazer um mapa mental para poder ver qual é o funcionamento, como é que ele se processa, beleza? Como é que ele se desenvolve. Tranquilos, pessoal? Agora é aquela pergunta, né, que não quer calar. Vocês entenderam? Professora, eu estou com uma dúvida, até perguntei aqui no grupo. Esse material, a senhora passou todo ele até a página 24? O PDF até a página 24? Pessoal, eu disponibilizei ele inteiro para vocês ou não? O que eu tinha aqui era até a página 16ª, 16 páginas. Meu Então, também. Tá, eu não sei se eu atualizei lá, então. Então, sabe por quê, professora? É porque, assim, a gente faz anotação no material. Daí eu fiquei aqui, a senhora estava falando, eu fiquei sem saber nem o que estava para anotar. Entendi.